Há dores que parecem não ter explicação. Momentos em que o chão some, a alma se cala e o coração se pergunta: por que Deus? Por que eu? É nesse ponto, quando o peso da vida parece insuportável, que o céu começa a escrever os capítulos mais profundos da nossa história. O que o mundo chama de derrota, Deus chama de processo. O que parece abandono é, na verdade, a caneta do Criador traçando linhas invisíveis de propósito. Quantas vezes você já chorou sozinho, sentindo como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Quantas noites você se perguntou se Deus ainda te ouvia, se Ele ainda lembrava da promessa feita lá atrás, quando o fogo da fé ardia forte no peito? Pois saiba, Ele ouviu cada palavra, viu cada lágrima, e mesmo quando você achava que Ele estava em silêncio, Ele estava ali, escrevendo, moldando, preparando. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que conheceram o poder do propósito através da dor. José, vendido pelos próprios irmãos, aprendeu a ver Deus até na prisão. Jó, despido de tudo o que tinha, encontrou na perda o rosto da fidelidade divina. E Davi, o pastor esquecido no campo, descobriu que o óleo da unção só é derramado sobre aqueles que suportam o esquecimento. Nenhum deles entendeu o porquê no começo. Nenhum deles imaginava o final glorioso que Deus estava escrevendo. Mas todos tinham uma coisa em comum: permaneceram. E é sobre isso que esta mensagem fala. Sobre permanecer quando tudo desaba. Sobre continuar acreditando quando a voz de Deus parece distante. Sobre confiar que o sofrimento que hoje sangra será a tinta com que Ele escreverá o testemunho que vai inspirar gerações. Talvez hoje você esteja no capítulo mais escuro da sua história. Talvez se sinta sem forças, cansado de lutar, desejando apenas entender o que Deus quer com tanto silêncio. Mas lembre-se, o autor não explica o enredo no meio da história. Ele continua escrevendo, e só no final as páginas farão sentido. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele sabia o que era sofrer, sabia o que era ser perseguido, rejeitado e humilhado, mas também sabia que a dor do agora é a semente da glória que virá. Quando Deus permite que você passe por certas coisas, não é porque Ele te esqueceu, é porque Ele confia que você aguentará o peso que outros não suportariam. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em poder, cada perda em lição, cada queda em degrau. Se você olhar para trás, verá que muitos dos seus momentos mais dolorosos foram também os mais transformadores. Aquele término que parecia o fim, aquele emprego perdido, aquele não que destruiu seus planos, tudo isso foi parte do processo que Deus usou para te aproximar dele. Ele estava te ensinando a depender menos das circunstâncias e mais da presença. Há algo em comum entre todos os escolhidos: a dor. Nenhum deles chegou ao propósito sem antes atravessar o deserto. Nenhum deles foi usado por Deus sem antes ser quebrado, moldado, reconstruído. É no quebrantamento que a luz entra. É no silêncio que o coração aprende a ouvir. É na solidão que a fé deixa de ser teoria e se torna convicção. Portanto, se a dor hoje te visita, não a rejeite completamente. Talvez ela seja o instrumento que Deus usa para te posicionar no centro da vontade dele. Ele está escrevendo algo eterno, uma história que talvez o mundo não compreenda agora, mas que um dia será testemunho. Você não foi esquecido, você não está sendo punido, você está sendo preparado. Cada lágrima é uma palavra escrita por Deus no livro da sua vida. Cada ferida é uma vírgula, não um ponto final. O autor ainda está escrevendo, e quando ele terminar, o mundo verá que a dor que você enfrentou não foi o fim, foi o início da sua transformação. Há algo que poucos compreendem sobre os escolhidos. O caminho deles nunca é o mais fácil, é o mais estreito, é o mais silencioso.
É aquele onde os aplausos cessam, as vozes se calam e tudo o que resta é a fé nua, crua, desafiada a acreditar sem ver. Deus nunca prometeu conforto no processo, prometeu presença, e é essa presença, sutil e constante, que sustenta o coração de quem foi separado para algo maior. Você talvez não entenda agora, mas o que está vivendo é o que molda sua alma para carregar o peso da promessa. Quando Deus decide usar alguém, Ele primeiro precisa ensinar essa pessoa a suportar o vazio, porque antes de derramar, Ele limpa o vaso. Antes de encher, Ele esvazia. Antes de exaltar, Ele humilha. E é nesse processo, aparentemente cruel, que Ele testa o coração do escolhido. Olhe para a história de José. O menino dos sonhos foi jogado em um poço, vendido como escravo e esquecido numa prisão. Quantos dias ele se perguntou onde estava o Deus que lhe mostrara as estrelas se curvando diante dele? Quantas orações ele fez pedindo para entender o motivo da rejeição, da traição, do silêncio? E ainda assim, mesmo sem compreender, ele permaneceu fiel. Porque no fundo, José sabia: o Deus que promete é o mesmo que prepara. A dor dos escolhidos tem um propósito invisível. Ela cria raízes profundas, onde a fé se fixa e não se abala com ventos. Quando Deus te permite sentir o peso do abandono, Ele está te mostrando como é depender só dEle. É nesse vale, onde todos saem e só Ele fica, que o seu coração aprende a reconhecer a voz divina. A maioria das pessoas quer o milagre, mas foge do processo. Querem a glória, mas não querem o deserto. Querem o chamado, mas rejeitam o silêncio. E é por isso que poucos entendem o coração dos escolhidos. Porque ser escolhido não é apenas um privilégio, é uma cruz. É carregar dores que ninguém vê, é chorar por promessas que ainda não se cumpriram, é acordar e continuar acreditando mesmo sem saber quando o céu vai se abrir. E ainda assim, há algo inexplicável nesse caminho. Mesmo machucado, o escolhido sente paz. Mesmo cansado, ele não desiste. Mesmo sem forças, ele continua andando. Isso porque há uma mão invisível segurando a dele, guiando cada passo, mesmo nas noites em que tudo parece perdido. Davi sabia o que era isso. Enquanto cuidava das ovelhas, esquecido pelos irmãos, ignorado por seu pai, ele poderia ter desistido. Mas Deus o via. O campo era o seu lugar de aprendizado. Cada manhã fria, cada noite solitária, cada rugido de leão e urso vencido o estavam treinando para o trono. O que parecia uma fase sem sentido era, na verdade, a escola do Espírito. E talvez seja exatamente onde você está agora, num campo silencioso, cuidando de pequenas tarefas, se perguntando quando virá o grande propósito. Mas saiba, Deus está te treinando. Ele te ensina a lutar em segredo, para que quando vier o público, você saiba permanecer. Toda dor tem um motivo e toda espera tem um destino. O que hoje te fere, amanhã te fortalecerá. O que hoje te faz chorar, amanhã te fará testemunhar. O que hoje parece uma prisão, amanhã será o lugar da revelação. José só entendeu o que Deus estava fazendo quando olhou nos olhos dos irmãos que o traíram e pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É assim que Deus age. Ele transforma o que era ruína em renascimento, o que era lágrima em luz, o que era desespero em destino. E se você está vivendo um tempo de dor, não o amaldiçoe, abrace-o, porque o ouro só se torna puro quando é passado pelo fogo. O apóstolo Pedro escreveu: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4:12. Ele sabia que o sofrimento é o solo onde germina a fé verdadeira. A dor é o crisol, onde Deus separa o que é passageiro do que é eterno. Quando você passa por algo que ninguém entende, é porque Deus está te levando por um caminho que ninguém mais foi chamado a trilhar. Há dores que são personalizadas, moldadas à sua missão.
O que te fere hoje está desenhando o testemunho que amanhã libertará outros. Os escolhidos não são poupados da dor, são sustentados nela. A diferença não está no que sofrem, mas em como permanecem. O mundo desaba e eles continuam. Tudo parece perdido e eles se ajoelham, porque há algo dentro deles que o inferno não pode apagar. A convicção de que Deus está escrevendo algo através daquilo. E quando Deus escreve, Ele escreve com lágrimas, mas termina com glória. Deus sempre trabalhou por meio daquilo que o homem despreza. Ele usa o improvável, o esquecido, o quebrado. O padrão dele nunca foi a força, o brilho ou a perfeição. É a rendição. Quando a dor chega, o que Deus observa não é o quanto você suporta, mas o quanto você se entrega. Porque há dores que só cessam quando você para de lutar contra elas e começa a deixá-las ensinar. Os escolhidos vivem um tipo de batalha que não se vê. É uma guerra interna, travada no silêncio da alma. É o conflito entre o que a fé diz e o que os olhos veem, entre o que o coração sente e o que Deus prometeu. É nesse campo de tensão que o Espírito Santo trabalha, refinando cada fibra da alma, queimando o orgulho, arrancando o medo, curando feridas que nem nós sabíamos que existiam. Muitos olham para os escolhidos e pensam que eles têm uma força sobrenatural, quando na verdade o que eles têm é dependência. Cada vitória é um respiro vindo do céu. Cada manhã em que conseguem se levantar é uma prova de que o sustento divino ainda os cobre. Eles não caminham porque têm poder, caminham porque aprenderam a confiar. A dor tem uma linguagem que só os escolhidos entendem. Ela fala no silêncio das madrugadas, quando ninguém mais ouve. É nessa hora que o Espírito sussurra: fica firme, eu ainda estou aqui. E essa simples certeza muda tudo. Pense em Moisés, 40 anos no deserto, esquecido, depois de ter sido príncipe no Egito. Um homem que havia tentado cumprir o propósito com a própria força e falhou. Foi preciso que ele passasse pelo exílio para que aprendesse o que é depender de Deus e não de si. O deserto de Moisés não foi castigo, foi treinamento. A dor que ele viveu foi a escola onde o ego morreu e o servo nasceu. Assim é com você. A dor que você sente pode ser o terreno onde Deus planta a humildade, a paciência e a fé. O que parece injusto é, na verdade, o processo que te prepara para não desperdiçar a promessa quando ela chegar. Porque o que vem de Deus exige estrutura espiritual para sustentar. Deus não constrói casas sobre areia, Ele cava profundo. E quanto maior o propósito, mais fundo ele cava. As perdas que você viveu foram escavações. As orações sem resposta foram buracos sendo abertos na terra do seu coração, para que o alicerce da sua fé fosse firme. Os escolhidos choram mais, esperam mais, sentem mais. E isso não é coincidência, é propósito. Deus faz questão de que tudo o que te forma passe pelo fogo da dor, porque só o fogo revela o que é verdadeiro. E aqui há um segredo. Toda dor tem um tempo. Nenhuma ferida é eterna quando é tratada nas mãos de Deus. O que hoje te fere, amanhã será cicatriz. E cada cicatriz contará uma história de sobrevivência, de fé, de recomeço. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: bens, família, saúde. Sua dor era indescritível, mas ainda assim ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó não entendia o que estava acontecendo, mas confiava em quem estava por trás. E no fim, Deus não apenas restaurou, mas multiplicou. O que era perda se tornou testemunho. Esse é o padrão divino. Permitir a destruição de uma fase para construir algo novo sobre os escombros. A dor é o estalar da caneta divina no papel da sua história. Quando Deus escreve, Ele usa lágrimas como tinta e fé como pergaminho. E é por isso que você não deve se envergonhar da dor. Muitos se calam, com medo de parecerem fracos, mas o verdadeiro escolhido não esconde suas feridas. Ele as mostra como marcas da graça.
Jesus, ressuscitado, ainda tinha cicatrizes. Ele podia tê-las apagado, mas as manteve, porque as cicatrizes são lembretes de que a cruz não foi o fim, mas o começo. Assim também é contigo. As marcas que você carrega hoje não são provas de derrota, são selos de sobrevivência. Elas gritam para o inferno que, apesar de tudo, você permaneceu. Deus está escrevendo algo em sua vida que os outros não compreendem. Eles veem o sofrimento, mas não veem o propósito. Eles veem o processo, mas não veem o plano. E talvez seja por isso que você se sente tão só, porque o seu chamado é maior do que o entendimento humano. Mas há um detalhe que poucos percebem. Deus nunca desperdiça lágrimas. Ele coleta cada uma delas, como diz o Salmo 56:8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nenhuma lágrima sua foi em vão. Cada uma delas tem valor eterno. Cada uma delas será convertida em promessa. Por isso, não desista no meio do processo. O inimigo quer te convencer de que o sofrimento é sinal de abandono, mas é o contrário. É sinal de lapidação. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele te esvazia. Quando vai te exaltar, Ele te humilha. Quando vai te curar, Ele te fere. Mas tudo tem propósito e nenhum fio de dor é desperdiçado. A história dos escolhidos é sempre marcada por paradoxos. Eles são feridos, mas curam. São rejeitados, mas amam. São esquecidos, mas continuam servindo. São testados, mas permanecem fiéis. Porque dentro deles há uma voz que não se cala. A voz de Deus dizendo, ainda não acabou. Continue. Então entenda, a dor que hoje você sente não é castigo, é construção. Deus está escrevendo uma história tão profunda que quando ela for lida, vai curar outras almas. Chega o momento em que o escolhido, já cansado, já sem lágrimas, se ajoelha não mais pedindo explicações, mas apenas presença. É nesse instante, quando as forças se esgotam e o coração para de lutar, que o céu se inclina e Deus começa a falar, não com palavras audíveis, mas com a paz que invade a alma como um rio. O clímax da dor é também o começo da revelação. Foi assim com Jó. Quando tudo desabou, quando os amigos o julgaram, quando até sua esposa perdeu a fé, ele finalmente compreendeu que não precisava entender, só precisava confiar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor abriu os olhos espirituais de Jó. Ele passou a enxergar Deus não como uma teoria, mas como uma presença viva, íntima e real. Esse é o ponto que o escolhido precisa alcançar. Quando a dor deixa de ser inimiga e se torna instrumento. Quando a cruz deixa de ser fardo e se torna ponte. Quando o sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser chamado. Porque toda grande missão nasce de uma grande dor. Imagine Jesus no Getsêmani, o Filho de Deus, curvado, suando gotas de sangue, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Nesse momento, a humanidade de Cristo confrontou o peso da sua missão. Ele sentiu medo, angústia, solidão, mas escolheu obedecer. E ali, no auge da dor, o plano da salvação começou a tomar forma, porque é no ponto mais escuro da noite que Deus prepara o amanhecer. Você talvez esteja no seu próprio Getsêmani. O peso é grande, o silêncio é profundo e o futuro parece incerto. Mas é aí, nesse lugar de dor e entrega, que a transformação acontece. É ali que Deus te mostra que Ele nunca te abandonou. Apenas te estava moldando no segredo. Deus nunca perde o controle da história. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você sofre, Ele escreve. E enquanto você duvida, Ele ainda acredita em você. Ele acredita porque sabe o que colocou dentro de você. Uma força que o mundo não entende e o inimigo não pode destruir.
O clímax do sofrimento é o instante em que o propósito divino se revela. É quando você percebe que o que parecia destruição era apenas preparação. O que parecia perda era proteção. O que parecia demora era sincronia com o tempo do céu. Então algo acontece dentro de você. Uma fé que não depende mais de sinais, um amor que não precisa mais de provas. O que antes era só religião se torna relacionamento. O que antes era apenas promessa se torna experiência. Você começa a ver Deus em tudo. Na lágrima, na perda, no silêncio, no vento, na espera. Tudo começa a fazer sentido, não porque a dor desapareceu, mas porque você aprendeu a olhar através dela. É nesse ponto que o escolhido se torna inabalável. Não porque parou de sentir, mas porque agora sabe quem está no controle. É o momento em que o desespero se transforma em esperança e o choro em adoração. Davi viveu esse momento quando, fugindo de Saul, escondeu-se na caverna de Adulão. Ali, cercado pela escuridão, ele escreveu salmos de entrega e fé. A caverna, que deveria ser seu túmulo, virou o altar onde ele aprendeu a confiar no invisível. Aquele que fugia de um rei estava sendo moldado para se tornar rei. O clímax da história dos escolhidos é sempre marcado pela inversão divina, quando Deus transforma o vale em testemunho, a lágrima em unção e o deserto em morada da presença. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a revelação final. A dor que te enfraqueceu foi o cenário que Deus escolheu para manifestar a força dele em você. Quando você entender isso, tudo muda. Porque o inimigo não pode mais te abalar com o sofrimento, já que o sofrimento agora te aproxima de Deus. Ele perde o poder, porque o que te feriu te fortaleceu. Há um momento em que o céu se abre sobre a vida do escolhido. Não é um espetáculo visível, é uma mudança silenciosa interna. As lágrimas secam, mas não porque a dor acabou, e sim porque o coração aprendeu a descansar. A alma, antes aflita, encontra abrigo na certeza de que Deus está escrevendo cada linha com perfeição. E nesse momento, o Espírito fala suavemente. Agora você entende, agora posso te usar. Esse é o verdadeiro clímax. Não a vitória diante dos homens, mas o amadurecimento diante de Deus. É quando o coração ferido se torna altar, quando a mente aflita se torna instrumento e quando a vida inteira se torna testemunho. Você não é o mesmo depois de ser quebrado por Deus. A dor te muda, mas a presença te reconstrói. O que Ele está fazendo em você não é castigo, é criação. Ele está te moldando à imagem de Cristo, te fazendo refletir a glória do Filho, te tornando capaz de amar, perdoar, curar e guiar outros que ainda caminham nas sombras que um dia te cercaram. E quando esse processo termina, Deus te ergue, não para exibir, mas para enviar. Porque os escolhidos não são levantados para serem admirados, e sim para servir. O sofrimento os ensina empatia, a espera os ensina paciência, a dor os ensina a amar. Quando o propósito se cumpre, o escolhido olha para trás e entende, tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada silêncio, cada ferida, tudo fazia parte da história que Deus estava escrevendo através da dor. A dor, afinal, era a prova de que o céu estava envolvido. O tempo passou. A dor que um dia parecia não ter fim foi se transformando em algo diferente, em sabedoria, em fé, em intimidade. O que antes era ferida agora é marca. O que antes era choro agora é testemunho. E o escolhido, que um dia implorou para que Deus o tirasse do deserto, hoje compreende por que precisou atravessá-lo. Deus nunca desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima cai sem propósito, nenhum silêncio é em vão. Tudo o que Ele permite tem uma razão, ainda que oculta aos olhos humanos. E um dia, quando olhamos para trás, percebemos que aquilo que mais doeu foi justamente o que nos aproximou mais dele. A dor, quando colocada nas mãos de Deus, se torna linguagem divina.
É através dela que ele nos ensina a ouvir, a esperar, a confiar. O sofrimento, quando não endurece, refina. Ele tira de nós o que é supérfluo e revela o que é eterno. O escolhido, depois de tanto tempo tentando entender, finalmente descobre. Não era sobre punição, era sobre propósito. Não era sobre perda, era sobre preparação. Não era sobre abandono, era sobre aproximação. Deus nunca esteve longe, ele apenas estava escrevendo. E como é perfeito o modo como ele escreve. Nenhum capítulo é desperdiçado, nenhuma vírgula é por acaso. Ele tece a história com fios de dor e graça e transforma o caos em obra-prima. O que o inimigo tentou usar para destruir, Deus usa para redimir. O que parecia ruína se torna raiz. Quantas vezes você já achou que não aguentaria? Quantas vezes sentiu que sua fé estava no limite, que o coração ia ceder? E ainda assim, algo dentro de você insistiu em continuar. Essa força não era sua. Era o próprio Deus te sustentando, dizendo, ainda não terminei. Porque, na verdade, Deus não busca perfeitos, busca perseverantes. Ele escolhe aqueles que, mesmo tremendo, continuam de pé. Aqueles que, mesmo sem entender, escolhem confiar. Aqueles que, mesmo sangrando, ainda erguem as mãos e dizem, seja feita a tua vontade. E é nesse tipo de coração que ele habita. Um coração ferido, mas fiel. Um coração que aprendeu a adorar, mesmo em meio às cinzas. O encerramento da história dos escolhidos nunca é o fim. É apenas o começo de algo maior. Deus escreve finais que se transformam em novos começos. Quando você pensa que acabou, ele vira a página. Quando você pensa que é queda, ele mostra que é impulso. Quando você pensa que é perda, ele revela que é proteção. É assim que ele trabalha, invertendo o impossível, transformando a dor em destino. Jó entendeu isso. No fim de tudo, ele não recebeu apenas bens e filhos em dobro. Ele recebeu algo que o ouro não compra, o conhecimento de Deus. Ele pôde dizer com certeza, eu sei que o meu Redentor vive. O sofrimento o levou a um nível de intimidade que a prosperidade jamais teria levado. E o mesmo acontece contigo. A dor que você viveu foi o chamado para um relacionamento mais profundo com o Pai. Enquanto você pedia respostas, ele te oferecia presença. Enquanto você buscava entendimento, ele te dava amadurecimento. Enquanto você queria livramento, ele te oferecia transformação. Hoje, o céu olha para você e vê mais do que um sobrevivente. Vê um instrumento, alguém que por meio da dor se tornou canal de esperança. As feridas que o mundo te causou agora são janelas por onde a luz divina passa. Você não é mais o mesmo. Aquele que entrou no deserto não é o mesmo que está saindo dele. O fogo queimou o medo, a espera lapidou a fé, a dor gerou compaixão. O que antes era apenas promessa agora é maturidade. Deus está te erguendo, mas não como antes. Agora, com olhos espirituais abertos, com um coração sensível, com uma fé inabalável. Porque o que nasce da dor tem raízes profundas, e o que é gerado em lágrimas, ninguém pode arrancar. E é aí que a história muda. Quando o escolhido entende o porquê da dor, o céu se move. O que antes era apenas sobrevivência se torna propósito. Você deixa de apenas suportar e passa a compreender que foi escolhido justamente porque suportaria o que outros não conseguiriam. Deus não escolhe os fortes, ele fortalece os escolhidos. Ele pega o que foi quebrado e transforma em vaso de honra. Ele pega o que foi esquecido e faz lembrado. Ele pega o que foi humilhado e faz exaltado. Porque é assim que ele escreve. Através de contrastes, de paradoxos, de impossibilidades. O inimigo tentou calar tua voz, mas foi Deus quem te ensinou a falar através do silêncio. Tentaram te parar, mas Deus usou isso para te aprofundar. O que parecia o fim era apenas o prelúdio do recomeço. Agora, você entende que cada lágrima foi sagrada, cada perda foi pedagógica, cada espera foi divina.
Deus estava te ensinando o ritmo do céu, onde tudo acontece na hora exata. Você pode não ter visto, mas enquanto você sofria, anjos trabalhavam. Enquanto você chorava, Deus abria caminhos. Enquanto você pensava que estava sozinho, o Espírito Santo te cercava. E hoje, ele te diz: filho, nada foi em vão. Eu estava lá em cada noite de dor, em cada oração sufocada, em cada silêncio que parecia vazio. Eu estava lá, escrevendo a sua história com amor eterno. Então, levante a cabeça. O tempo da dor não foi perda, foi semeadura, e a colheita está chegando. Deus está prestes a virar o capítulo da sua vida. O que vem agora não é recompensa, é propósito. O que virá não será apenas bênção, será legado, porque os escolhidos não são lembrados pelo que conquistam, mas pelo que superam. Você não é vítima do que viveu, é protagonista do que Deus está criando. Sua dor foi o papel, sua fé a tinta, e Deus o autor. E Ele ainda está escrevendo. Quando o último capítulo for lido, o mundo verá que a dor não te destruiu, te revelou, que o deserto não te matou, te preparou, e que o silêncio não foi ausência, foi o eco da voz divina moldando o teu coração. E então, no dia certo, você entenderá completamente o que agora só sente pela fé, que tudo o que doeu estava servindo a um propósito eterno. Deus sempre soube o que estava fazendo, e o que Ele começou em você, Ele vai terminar. O tempo passou. A dor que um dia parecia não ter fim foi se transformando em algo diferente, em sabedoria, em fé, em intimidade. O que antes era ferida agora é marca. O que antes era choro, agora é testemunho. E o escolhido, que um dia implorou para que Deus o tirasse do deserto, hoje compreende por que precisou atravessá-lo. Deus nunca desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima cai sem propósito, nenhum silêncio é em vão. Tudo o que Ele permite tem uma razão, ainda que oculta aos olhos humanos. E um dia, quando olhamos para trás, percebemos que aquilo que mais doeu foi justamente o que nos aproximou mais dele. A dor, quando colocada nas mãos de Deus, se torna linguagem divina. É através dela que Ele nos ensina a ouvir, a esperar, a confiar. O sofrimento, quando não endurece, refina. Ele tira de nós o que é supérfluo e revela o que é eterno. O escolhido, depois de tanto tempo tentando entender, finalmente descobre. Não era sobre punição, era sobre propósito. Não era sobre perda, era sobre preparação. Não era sobre abandono, era sobre aproximação. Deus nunca esteve longe. Ele apenas estava escrevendo. E como é perfeito o modo como Ele escreve. Nenhum capítulo é desperdiçado, nenhuma vírgula é por acaso. Ele tece a história com fios de dor e graça e transforma o caos em obra-prima. O que o inimigo tentou usar para destruir, Deus usa para redimir. O que parecia ruína se torna raiz. Quantas vezes você já achou que não aguentaria? Quantas vezes sentiu que sua fé estava no limite, que o coração ia ceder, e ainda assim, algo dentro de você insistiu em continuar? Essa força não era sua, era o próprio Deus te sustentando, dizendo: ainda não terminei. Porque, na verdade, Deus não busca perfeitos, busca perseverantes. Ele escolhe aqueles que, mesmo tremendo, continuam de pé. Aqueles que, mesmo sem entender, escolhem confiar. Aqueles que, mesmo sangrando, ainda erguem as mãos e dizem: seja feita a tua vontade. E é nesse tipo de coração que Ele habita. Um coração ferido, mas fiel. Um coração que aprendeu a adorar, mesmo em meio às cinzas. O encerramento da história dos escolhidos nunca é o fim. É apenas o começo de algo maior. Deus escreve finais que se transformam em novos começos. Quando você pensa que acabou, Ele vira a página. Quando você pensa que é queda, Ele mostra que é impulso. Quando você pensa que é perda, Ele revela que é proteção. É assim que Ele trabalha, invertendo o impossível, transformando a dor em destino. Jó entendeu isso. No fim de tudo, ele não recebeu apenas bens e filhos em dobro.
Ele recebeu algo que o ouro não compra, o conhecimento de Deus. Ele pôde dizer com certeza: eu sei que o meu Redentor vive. O sofrimento o levou a um nível de intimidade que a prosperidade jamais teria levado. E o mesmo acontece contigo. A dor que você viveu foi o chamado para um relacionamento mais profundo com o Pai. Enquanto você pedia respostas, Ele te oferecia presença. Enquanto você buscava entendimento, Ele te dava amadurecimento. Enquanto você queria livramento, Ele te oferecia transformação. Hoje, o céu olha para você e vê mais do que um sobrevivente. Vê um instrumento, alguém que por meio da dor se tornou canal de esperança. As feridas que o mundo te causou agora são janelas por onde a luz divina passa. Você não é mais o mesmo. Aquele que entrou no deserto não é o mesmo que está saindo dele. O fogo queimou o medo, a espera lapidou a fé, a dor gerou compaixão. O que antes era apenas promessa agora é maturidade. Deus está te erguendo, mas não como antes. Agora, com olhos espirituais abertos, com um coração sensível, com uma fé inabalável. Porque o que nasce da dor tem raízes profundas, e o que é gerado em lágrimas, ninguém pode arrancar. E é aí que a história muda. Quando o escolhido entende o porquê da dor, o céu se move. O que antes era apenas sobrevivência se torna propósito. Você deixa de apenas suportar e passa a compreender que foi escolhido justamente porque suportaria o que outros não conseguiriam. Deus não escolhe os fortes, Ele fortalece os escolhidos. Ele pega o que foi quebrado e transforma em vaso de honra. Ele pega o que foi esquecido e faz lembrado. Ele pega o que foi humilhado e faz exaltado. Porque é assim que Ele escreve, através de contrastes, de paradoxos, de impossibilidades. O inimigo tentou calar tua voz, mas foi Deus quem te ensinou a falar através do silêncio. Tentaram te parar, mas Deus usou isso para te aprofundar. O que parecia o fim era apenas o prelúdio do recomeço. Agora, você entende que cada lágrima foi sagrada, cada perda foi pedagógica, cada espera foi divina. Deus estava te ensinando o ritmo do céu, onde tudo acontece na hora exata. Você pode não ter visto, mas enquanto você sofria, anjos trabalhavam. Enquanto você chorava, Deus abria caminhos. Enquanto você pensava que estava sozinho, o Espírito Santo te cercava. E hoje, Ele te diz: filho, nada foi em vão. Eu estava lá em cada noite de dor, em cada oração sufocada, em cada silêncio que parecia vazio. Eu estava lá, escrevendo a sua história com amor eterno. Então, levante a cabeça. O tempo da dor não foi perda, foi semeadura, e a colheita está chegando. Deus está prestes a virar o capítulo da sua vida. O que vem agora não é recompensa, é propósito. O que virá não será apenas bênção, será legado, porque os escolhidos não são lembrados pelo que conquistam, mas pelo que superam. Você não é vítima do que viveu, é protagonista do que Deus está criando. Sua dor foi o papel, sua fé, a tinta, e Deus, o autor. E Ele ainda está escrevendo. Quando o último capítulo for lido, o mundo verá que a dor não te destruiu, te revelou, que o deserto não te matou, te preparou, e que o silêncio não foi ausência, foi o eco da voz divina moldando o teu coração. E então, no dia certo, você entenderá completamente o que agora só sente pela fé, que tudo o que doeu estava servindo a um propósito eterno. Deus sempre soube o que estava fazendo, e o que Ele começou em você, Ele vai terminar.